Olá, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Só a Gente Sabe. E aqui a gente vai contar coisas que só eu e a Andresa sabemos para compartilhar com vocês, e a partir desse momento vocês começam a saber também. Isso aí. Bom, eu sou Janine Rolim, sou empresária, mentora e palestrante. Lidero mulheres para que elas se tornem notáveis. E eu tô com a minha amiga Andresa, que ela também vai se apresentar para vocês. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, meu nome é Andresa Sansão, tenho 30 anos, sou casada, sou mãe, tenho 2 filhos e sou empreendedora, sou amiga, né? Sou muitas coisas. Somos todas muitas coisas, temos muitas faces, muitas versões, né? Então, hoje nós estamos aqui para entregar um pouco mais do nosso conhecimento, de experiências, sempre no intuito de ajudar vocês. Isso, e trazer vocês também para uma roda de conversa com a gente, porque esse aqui é um momento de verdade. troca de ideia, de conversa, onde a gente aprende, onde a gente troca aqui informações, fala, e a gente está aqui para aprender, tá bom? Então, antes da gente continuar sobre o nosso episódio de hoje, eu vou te pedir para você compartilhar com um amigo para ele assistir também, se inscrever, ativar o sininho e deixar a sua curtida aí se esse vídeo for bom pra você, que eu tenho certeza que será. É verdade. Tá bom? Então, a gente vai começar hoje falando sobre alguns momentos da nossa vida e quando foi que a gente entendeu que aquele era o momento certo, o momento ideal. Você já teve essa dúvida de pensar assim, será que esse momento é o momento certo? Será que eu devo fazer isso agora? É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, eu vou começar perguntando pra Andresa, até pra ela poder pensar aqui no que ela vai falar. Eu tô pensando aqui, eu sou sempre a primeira a falar. Eu sempre jogo essa bola pra ela, que é mais Muito fácil, bom. né? A gente faz assim, ó, vai! Mas Muito vamos bom. lá. Então, deixa eu ver aqui alguma coisa que a gente pode começar. Vamos no mais recente, aí a gente vai retrocedendo. O que vocês acham? Uma boa ideia, né? Vamos falar então sobre filhos. Quando foi que você sentiu assim, agora é o momento que eu quero ser mãe? Então, na verdade, a gente nunca acha que é o momento certo. Porque a gente acha que o momento certo é a gente estar numa fase da nossa vida equilibrada em tudo, financeiramente, emocionalmente. Então, eu acho que esse momento nunca chega pra gente, é o momento certo de ter filhos. Agora eu vou. Agora eu vou, exatamente. Só que a gente tinha determinado, quando a gente casou, a gente fez uma carta da nossa vida, porque a gente tem muito essa coisa de carta, de ficar escrevendo coisas. Registros. E a gente sempre falou assim, a gente vai ter filhos depois de 5 anos de casado. E no meio desses 5 anos, né, muitas coisas aconteceram que fizeram a gente desistir de ter filhos. Dos 5 anos. Não desistir de ter filhos, mas desistir do momento em que a gente tinha determinado lá do início. Então, na nossa cabeça, aquele não era o momento certo. Aí, a gente ficou pensando como que a gente ia fazer. Nossa vida não tá tão boa pra chegar uma criança. Mas aí, não sei, Deus faz as coisas perfeitamente. E teve um dia que a gente falou assim, é isso aí, hoje. Vamos encarar. Vai ser hoje. Esse Hoje desafio. vamos fazer os nossos filhos hoje? Porque a gente sempre pensou em ter gêmeos, né? Eu sempre quis ter gêmeos na primeira gestação. Um pouquinho doida, um pouquinho. Mas a gente sempre imaginou isso. A gente quer resolver o problema de uma vez só. A gente pensa assim, vou ter exatamente. logo 2, que eu já fecho a fábrica, acabou isso aí. aqui o resto. Aí eu sempre tive esse pensamento. Então, acabou que um dia a gente falou assim, não, vai ser hoje a gente vai fazer os nossos filhos, e foi isso. Não pensando muito na fase da vida, porque a gente entendeu que essa fase perfeita nunca vai chegar. Certo. Entendeu? E o momento que vocês estavam vivendo, você diria que era um momento que você sentia essa necessidade de ser mãe, ou não, isso ainda não mexia com você? Olha, eu acho que não era... Como é que foi construído isso também na sua isso cabeça? Aí, né? Não era uma coisa assim, tipo assim, agora eu estou no momento ideal para ser mãe, eu sinto que uma criança vai trazer muita alegria a esse momento e tudo mais. Não foi exatamente assim, mas foi um momento que a gente simplesmente, não sei, eu acho que virou uma chave na nossa cabeça. Naquele dia... Vamos encarar esse novo desafio. Eu falei assim, vamos fazer. E é isso. E acabou que realmente, naquele momento, naquele dia que nós resolvemos fazer, foi o quando dia a Helena veio. Foi o dia que a Helena foi
ali... Plantada. Plantada. Entendi. Muito bom. Foi assim. Bom, eu que me lembro, E você? assim, eu sempre fui muito planejadora com tudo, assim, na minha vida. E quando eu casei com 19 anos, né? E o Ricardo, ele já queria ter filho de cara. E eu falei, cara, nem pensar. Tá doido que eu vou ter filho agora. Eu falei, não, tô cheia de coisa pra fazer. Eu quero fazer minha faculdade, eu quero trabalhar. Eu tinha muitos sonhos pessoais que não envolvia nós dois, né? Era algo meu, realização própria minha. Então, e eu entendia muito essa questão de que um filho mudaria muito mais pra mim do que pra ele. E aí, basta a gente observar a realidade de mães, de famílias, que a gente vê que o filho muda a realidade da mãe. E raramente muda a realidade do pai, né? Então, eu entendia que aquilo ali ia mudar a minha vida. Poxa, eu ficava logo pensando, caraca, imagina, 1, 2, 3, carregando uma criança, quando chega no 6º mês tu já tá com barrigão e tal. Eu falei, ou seja, não é normal, não vai manter a rotina como antes. Eu tinha isso na minha cabeça. Então não vai ter como eu trabalhar, estudar grávida. E depois que a criança nascer, como é que vai ser? Então, seria tudo mais difícil. Né? Então eu queria que esse momento chegasse quando eu já me sentisse bem na minha área profissional e no caso educacional, né? Que eu queria terminar minha faculdade, eu queria ter minha graduação ali. Então, quando a gente casou, eu já casei fazendo faculdade. Eu já tinha ingressado na faculdade, eu já estava há 1 ano. Nós casamos e trabalhando, né? Quando foi no ano de 2015, eu saí de uma empresa e eu determinei que naquele ano eu ia ficar em casa, que eu não ia voltar para o trabalho. Naquele ano, era o ano que eu... 2015, não. Eu tinha mais 2 anos. Eu terminei a faculdade em 2016. Em 2015, eu falei assim, não, eu vou focar para minha família. Porque desde que eu casei, eu estava trabalhando e estudando. E como o Ricardo também trabalhava e estudava, a gente não tinha muito tempo junto, né? Então, eu falei assim, pô, eu vou parar aqui e eu vou focar em ficar esse ano em casa. E aí, eu não voltei a trabalhar, algumas pessoas me ligavam, tem uma vaga pra você e tal. Eu falei, gente, eu não quero, eu não vou trabalhar agora, porque eu vou tirar esse tempo pra ficar em casa com a minha família. E aí, em 2016, que seria o último ano da faculdade, foi o ano que eu perdi minha mãe, e aquilo bagunçou muito as coisas na minha cabeça. E ali eu pensei que eu não ia querer mais ter filho, porque... Sabe quando você cria uma expectativa e de repente tudo desmorona? Eu tava me sentindo daquele jeito. Então eu pensava assim, cara, o meu planejamento de ter a Maria era agora que eu ia terminar a faculdade. Só que a minha cabeça não tava, sabe, boa pra pensar numa nova vida, né? Então eu passei um tempo ali, porque como eu perdi minha mãe no início do ano, eu passei um tempo ali... Acho que eu posso usar até o termo em tristeza profunda, sabe? Sim. E eu tive muito ali Deus me restaurando, sabe? Para eu poder sonhar de novo em ter um filho. E aí, numa noite, eu tive um sonho com uma menininha, ela tinha mais ou menos uns 2 anos, com um cabelinho preto, assim, curtinho, era uma menininha de cabelo preto. E quando eu tive aquele sonho... eu entendi Deus claramente falando para mim que eu precisava voltar a sonhar e gerar uma nova vida. E aí, quando foi o mês de setembro, eu decidi parar com o remédio. No mês de setembro, eu parei com o remédio e orei. Eu fiz uma carta, né? E na minha... Olha como é que são as coisas. Mesmo eu tendo sonhado com uma menina, eu fiz uma carta pedindo que o primeiro filho fosse um menino. Tanto que eu fiz num papel azul e tudo. Fiz um papel azul, mas coloquei, né? Falei assim, não, Deus, eu gostaria que fosse uma menina, um menino, mas se vier uma menina, desde que venha com saúde, o que o Senhor quiser, eu quero e tal. Então, eu fiz ali toda uma carta, né? Aí tá, em setembro eu parei o remédio, porque eu fiz a carta antes de parar o remédio. Eu fiz a carta e parei o remédio. Eu engravidei da Maria em outubro, 7 de outubro daquele ano, né? Ou seja, no mês seguinte. E como eu não descobri e tal, então assim, houve sim. É verdade. Eu descobri a Maria muito tempo depois. Eu passei por mistos de sentimentos e tal, mas assim, eu tinha um planejamento de quando eu queria engravidar. O único desafio que veio pra mim foi que às vezes a gente tem um plano e quando a gente chega perto desse plano, acontece algo que a gente não espera.
E aí a gente às vezes pensa assim, então aquilo não é mais pra mim. Sabe? Tipo assim, como as coisas não estão saindo exatamente como eu planejei, eu vou largar esse sonho de lado, eu não quero mais, ou eu vou jogar ele para daqui a 2, 3 anos, porque eu pensei assim, eu não tô bem emocionalmente para gerar uma criança. Então eu queria adiar aquele plano para mais para frente, né? Sim. Eu era nova ainda, eu tinha o quê? Acho que 23, 24 anos. 23 quando eu engravidei, 24 quando a Maria nasceu. Então eu pensava o quê? Não, eu posso jogar isso para frente, né? Então assim, é como a Andresa falou, o momento ideal, o momento certo, não é que ele não existe. A gente pode sim fazer um planejamento, né, de tempo, de quando, só que as circunstâncias, elas podem oscilar. As circunstâncias não vão acontecer do jeito que a gente quer, entendeu? Mas isso não significa que aquilo que você planejou pro tempo que você planejou não vai acontecer. Sim. A gente só tem que se manter firme, lembrando do propósito, lembrando do porquê, né? Então assim, ó, lá do início eu já tinha prometido pra mim mesma, né, que eu teria um filho quando eu terminasse a faculdade, porque, e assim, envolvia quem? Envolvia o meu parceiro, envolvia o meu marido, então, não era só um sonho meu, era um sonho dele também, então se eu adiasse, eu também estava adiando um sonho dele, né, então assim, envolvia muitas coisas, então, essa questão do momento certo, o momento ideal, ele até, assim, é como a Andresa falou, não é que ele vai chegar, você vai dizer, agora é o momento ideal, não é exatamente isso, é você ter ali uma projeção do que você quer, e se agora é a hora de fazer, agora é a hora, porque senão, vamos supor, eu determinei que seria em 2016, mas a partir do momento que virasse 2017, eu já frustrei meu plano, entendeu? Porque eu não fiz no tempo que eu disse que faria, né? Então, tem isso, a gente coloca às vezes algumas metas pro ano, pro mês, né? Então, virou fevereiro, minha filha, a meta que você fez pra janeiro já frustrou. E essa questão do tempo, né, que a gente tinha determinado do início e de quando realmente aconteceu, a gente não tinha até esquecido que, assim, a gente que era para aquele tempo. Que era para aquele tempo. E a gente engravidou justamente no tempo em que a gente determinou no início do casamento, né? Porque a gente, na verdade, a gente começou a fazer planos ali quando a gente estava noivo, antes de casar. Tipo, quando a gente vai ter filho? Quando que a gente vai fazer tal coisa e tudo mais. Então, antes da Helena chegar, a gente tinha os irmãos do Hudson, né? Que morava com a gente. Então, meio que eram nossos dois filhos. Espaço, exatamente. Né? Então, assim, acabou que a gente falou, caramba, não vai ter uma criança, não vai caber uma criança agora. Então, a gente meio que achou que aquele não era o período. Só que Deus, ele conhece nosso coração, ele sabe exatamente aquilo que é bom pra gente, né? E o tempo determinado. Ainda tem isso, que quando a gente faz planos, Deus tá ouvindo, tá? E ele tá anotando. Minha filha, você não falou que ia ser nesse tempo? Vai ser nesse tempo, sim. Exatamente. Vai ser nesse tempo aqui, E foi exatamente, a gente engravidou depois, com 5 anos de casados. Isso aí. Nesse período que a gente determinou no início. Não, e sabe o que é engraçado? Que quando o João veio, eu tinha já o meu planejamento do segundo filho com 5 anos. Né? Então, assim, ó, quando a Maria tivesse 5 anos, a gente estaria pronto para gerar o segundo filho. Só que na época, tipo assim, ó, quando a Maria tava com 4 anos, eu já tava pensando assim, meu Deus. Eu planejei com 5 anos. Eu planejei com 5 anos, já faz 5 anos, meu Deus. E aí, tipo assim, a gente trabalhando, super envolvido, né? Cara, uma coisa assim, a vida uma correria. Eu já tava querendo fazer o quê? Tudo bem se for com 6. Tudo bem se for com 6, se for com 7. Com a vida mais tranquila, mais calma. Então, assim, a gente faz plano, Deus tá vendo. Você falou que vai ser num tempo, Deus vai te desafiar a fazer naquele tempo. E qual é o desafio? É que as coisas à volta, elas nunca vão estar do jeito que a gente acha. Sim. Sabe? Que tipo assim, a gente fica pensando assim, não, vai estar de tal jeito e aí eu vou estar tranquila. Cara, quem somos nós pra determinar, né, como é que vai estar a nossa vida daqui a 5 anos? Sim. Você tá me entendendo? Então, tipo assim, não, a circunstância, ela tá, tipo, totalmente aleatória. Mas você não falou que seria daqui a 5 anos? Não, aí detalhe, a gente sempre, depois, a gente planejava em ter gêmeos. Não aconteceu, ok. Aí, eu tinha essa mesma loucura. Aí eu falei pro Hudson assim, Hudson, eu não quero espaçar muito, porque, tipo, depois que a criança sai das fraldas e tudo mais, aí eu vou entrar nesse ciclo de novo. Ou seja, você já tinha esse pensamento que era melhor quanto mais próximo. Isso aí. Aí eu falei, não, a gente tem que ter, tipo, um filho atrás do outro, porque eu não quero espaçar muito, vamos tentar ter criar essa eles criação juntos muito longe, e tudo mais. né? Exatamente. Aí tá. Só que quando o filho vem, a gente passa por
por experiências que a gente sabe que é cansativo, é trabalhoso, é desgastante, é delicioso. E sem contar que é um momento assim tão inédito pra gente, que a gente nunca lidou com aquilo antes, né? Sim. Que a gente fica pensando assim, não, eu preciso de um tempo maior pra me recuperar. Isso, exatamente. Aí quando a gente passa, a gente vê que a gente precisa desse tempo de recuperação. Só que aí a gente foi e teve o segundo filho, não foi planejado, o Hugo não foi planejado, mas foi desejado, foi esperado, porque a gente queria que fosse um filho atrás do outro. Quando a gente... Só não tinha coragem, né, pra... Não, quando aconteceu, eu falei assim, Hudson, eu acho que a gente deu aquela escapada, a gente vai engravidar. Esse foi a nossa surpresa. Que eu falei assim, não, Hudson, eu tenho certeza, daqui a um tempo eu vou fazer o teste, porque eu tenho certeza que eu vou engravidar. Aí ele falou assim, será? Eu falei, vamos engravidar. De fato, eu estava grávida. Eu me lembro da gente, até antes, ela falar assim, amiga, tô achando que eu tô grávida. Achando. Aí levou um tempinho, daqui a pouco veio ela com a notícia. Não, e quando a notícia veio, foi surpresa pra mim, porque eu já estava grávida há 2 meses. E eu achando que, assim, eu tava semanas ali, porque eu contei o dia, eu falei, bom, foi nesse dia, então eu vou engravidar, vai dar positivo. Com uns 15, 20 dias ali, eu acho que eu devo estar, sei lá, com algumas semanas, um mês, fiquei contando assim. Eu achava que era semanas, porque como eu já sabia a data, eu falei, eu engravidei aqui. Mas não, eu tinha engravidado lá. Antes. Eu já tinha engravidado. Eu já tava ali, ó. Muito tempo. Então, essa foi a surpresa. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente esquece dos nossos planos. E sabe o que é interessante? A palavra profética. Sim. Porque a gente fala e depois a gente quer mudar, mas já foi falado, já foi liberado. Isso aí. Né? Então, se você quer, não precisa pegar pra filho, não. Mas olha o pra poder. Qualquer coisa. Qualquer planejamento. Olha o poder que a palavra liberada tem. Vai chegar o tempo que você vai ser questionado sobre a palavra que você liberou. Né? Então, tipo assim, você vai viver o que você... E seja isso uma palavra boa ou uma palavra ruim. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm o costume de ficar liberando palavra ruim como se isso não tivesse sendo germinado. A palavra diz que a palavra lançada não volta. Entendeu? Então, e esses dias eu tava conversando com o Hudson, que ele tava se questionando de algumas coisas e tudo mais. E eu falei assim, observa suas palavras e olha como você só profetiza aquilo que você não quer viver. A gente tem essa mania de falar, nossa, tá faltando isso, tá ruim pra isso. Olhar pra escassez. Né? E a gente esquece que a gente está falando, profetizando. E quando você para pra pensar que você tá profetizando aquilo que você não quer viver, aí você fica preocupado. Eu fiquei preocupada com ele. Porque ele tem... A gente é muito diferente um do outro. Eu sou muito otimista e o Hudson é muito pessimista. Ele é muito realista, vamos colocar assim. Ele é muito realista, muito ele não sai do natural, entendeu? E eu tô aqui voando. Eu tô assim, entendeu? Então eu falo pro Hudson, Hudson, para de profetizar aquilo que você não quer viver. E eu digo isso pra você. Às vezes você tá reclamando muito de uma situação que você tá vivendo e você só vê o lado ruim e você começa a concretizar aquilo. Tipo, eu tô sem emprego, eu tô sem dinheiro, eu tô sem... Não, e tem gente que fala assim, eu nunca vou ter dinheiro pra comprar uma casa, eu nunca vou ter dinheiro pra ter um carro bom. Você tá profetizando você já tá dizendo que realmente a palavra você nunca vai ter. A palavra tem muito poder, muito poder. E eu acredito muito no poder das palavras, muito, muito, muito. Então eu tomo cuidado com as minhas palavras, porque eu sei o quanto isso é poderoso. Então, da mesma forma que eu falo com ele, eu tô falando pra vocês que vocês podem mudar essa questão, né? Configurar a mente. Configurar a mente de você começar a falar aquilo que você quer viver e não aquilo que você não quer viver. Isso. Se você passa reclamando o tempo inteiro... Projeta a sua vida, né? Exatamente. Pra algo que você quer viver realmente. Isso aí. Se você reclama o tempo todo, você tem que ter ciência de que você tá declarando aquilo pra sua vida, né? Então, vamos começar a agradecer. Porque isso é muito importante. As pessoas não sabem o poder da gratidão. E assim, acabou que eu nem fechei falando do João, né? Que aí tava chegando perto dos 5 anos, Maria já tava ali dos 3 indo pros 4. Então eu pensei, caraca, e eu falei que eu queria. Meu Deus. E a vida naquela correria, né? A gente pensando. E assim, houve um momento
Eu parei de tomar o remédio em 2020. O João nasceu em 2022. Eu parei de tomar o remédio porque eu literalmente falei assim, não quero mais tomar anticoncepcional, tá me fazendo mal. Eu senti o meu corpo tendo assim muita reação com anticoncepcional, eu resolvi parar, mas eu estava tomando ali todas as precauções, passei 2 anos ali tomando as precauções. Quando chegou no ano de 2021, aconteceu aquela escorregada e eu já falei pra ele, você tá preparado pra ser pai esse ano? Aí ele falou assim, Porque não vai tá não. Eu uma falei coisa assim, grande aí. eu falei assim, olha, vai. Eu falei assim, você espera que você esteja preparado pra ser pai esse ano. E então, assim, é como você falou, gente, gravidez por acidente, eu não acredito que exista. Sim. Existe descuido ou eu não quis naquele momento me cuidar. Porque em todo momento eu sempre falava pra ele, eu não estou tomando remédio. Se você quiser uma aventura mais íntima, você esteja preparado pra ser pai. Sim. Segundamente, né, no caso. Porque assim, tá preparado pra ser pai? Sim. Tô, eu quero. Então ótimo, eu também quero. Entendeu? Se você tá, eu tô. Eu também tô. Então assim, foi exatamente nesse momentinho que eu já falei pra ele assim, ó, daqui um mês pode comprar o teste. E tanto que a gente fez até uma aposta, tá, gente? Ele me deu um telefone novo, porque ele jurava que eu não estava grávida. Só que eu falava pra ele assim, ó, eu não sei se você quer me dar o telefone, eu não sei se você quer que eu esteja grávida, eu não tô entendendo. Mas eu já tinha uma certeza ali que eu estava. Coisa que da Maria eu não tive. E olha como é que é diferente, né? A gente já começa a perceber na segunda gravidez coisas que na primeira a gente não percebe. E na questão da gravidez da Maria, foi legal que, assim, quando ela descobriu, ela já descobriu com todas as informações. Tudo. Ela já descobriu, assim, com 4 meses, 4 não meses, foi? 16 Ela já semanas. sabia que era uma menina, já sabia quando que ia nascer, Isso. o tempo que Já já tava tava, já sabia tudo. Só que, infelizmente, Exatamente. da Maria eu não pude fazer alguns exames Iniciais, né? que precisa fazer no início e tal, porque a gestação já estava avançada, né? Então, o ruim, às vezes, a gente descobrir uma gestação tarde, Sim. é isso, que a gente não consegue fazer alguns exames, né? Porque tem que fazer, por exemplo, até 12 semanas e tudo Sim. mais. E a Maria já tinha passado, mas Deus é muito bom, ela estava ali perfeita. Graças A médica a levou um Deus. susto. Gente, a gente levou um susto. O Ricardo, meu marido é pretinho, de preto, ele ficou branco na cadeira. Porque tudo que a gente não esperava era ver um neném completo, formado, sabe? Nós vimos a Maria ali completa. A gente pensou assim, essa menina vai nascer? O que aconteceu aqui, doutora? Não, e você olhava pra Janine, a Janine era muito magrinha. Não tinha nada, Muito, não gente. tinha nada. Ela tinha uma barriga seca, chapada, assim. Aquela barriga negativa, que negativa, chamavam, né? Exatamente. Barriga Ela tinha uma barriga negativa e continuou assim por bastante tempo. E depois foi Mas evoluindo. foi descobrir, Isso aí aí, começou a aparecer ali a barriguinha, começou a vir. Exatamente. Eu acho que assim, botar a barriga mesmo, eu só devo ter botado depois dos 6 meses. Que foi né? quando começou, assim, fazer ali um formatinho e tal. Com 9 meses a barriga foi. Mas até então, uma barriga muito contida, gente. Uma barriga muito Quando a gente contida. olhou, Janine, onde tá essa criança enorme? Não, e esse foi o Que choque. ela já tava grande, né? Ver a Maria ali Sim. completa, formada. A médica não acreditou. Porque eu fiz o transvaginal, né? E ela, quando ela botou, ela... Que bebê grande, meu Deus! E ela tirou assim, rápido, né? Um susto. E ela falou, minha filha. Aí eu falei, doutora, não sei o que aconteceu. Não tô entendendo. E aí ela mudou, fez lá o de ultrassom. cima, que eu esqueci o nome. Então, pude ver ali, Maria já com 16 semanas. Ela, você já quer saber o sexo? O Ricardo já tava assim, ó. E quando a doutora falou assim, ó, em 5 meses Meu Deus. ela tá nascendo, aí que ele ficou mais doido. Porque, ó, a gente descobriu em fevereiro. A Maria nasceria em julho. Então você pensa, março, abril, maio, junho, julho. Aí tu pensa assim, gente, como é que você planeja agora uma criança chegando com tão pouco tempo? Então foi uma loucura, gente. Foi uma loucura, um misto, assim, de emoções, sentimentos. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Eu não vou dizer, assim, que foi um momento ruim, não. Foi maravilhoso. Sim. Porque eu fico pensando, eu não senti enjoo, eu não tive nada de início, nem do início, nem do fim. Não tive nada. Bom, graças a Deus. Não tive nada. Então, assim, foi como a gente falou, eu não fazia ideia que a Maria estava ali. Não fazia ideia, né? Então, tipo, eu não... você não sentia... Não, eu não sentia ela mexendo, não sentia nada. A Maria, acho que ela ficou dormindo durante todo esse tempo. Ela Deixa eu não ficar se quietinha mexia, pra minha mãe não me descobrir aqui. Tinha nada, não sentia nada. Então, assim, essa questão do momento, né? Falando ainda do momento. A gente vai passando por diversos momentos. Então, se a gente fosse olhar para o que a gente estava vivendo naquele tempo, a gente teria desistido do plano que a gente fez lá atrás, sabe? Porque como... Lembra que eu falei que eu engravidei em outubro? O Ricardo saiu do quartel em novembro.
Por quê? Ele pensou o seguinte, ele falou assim, amor, se você engravidar, eu vou continuar por conta do plano, né, e tantas outras coisas. Tanto que ele fez o plano de saúde pra mim quando ele saiu do quartel. Então, ele saiu do quartel, ele fez um plano privado pra mim, pra caso se eu engravidasse. Mas, tipo assim, era um plano bem mais futuro, né? E aí, ele acabou saindo no dia 25 de novembro, ele saiu do quartel. Eu fiz exame de sangue em novembro. Foi mais ou menos o quê? 19 de novembro. Eu fiz o exame de sangue e deu negativo. Então, ele falou o quê? Bom, como você não tá grávida, eu vou sair e aí a gente faz um plano pra você, que aí vai dar tempo de passar pela carência e tudo mais, caso você engravide mais pra frente. E aí não vai ter problema. Ou seja, a Maria, ela é especialista em brincadeira de pique-esconde. Então, assim, o planejamento que a gente tinha feito foi todo por água abaixo. Entendeu? Então, assim, a gente estava vivendo num momento que a gente estava começando as vendas, né? Então, aquela venda fora. Tanto que você lembra da época do aplicativo escolar? Eu já estava grávida. A gente andando num sol de novembro, gente. Vocês sabem qual é o calor de novembro, dezembro. A gente andando num sol. E eu já estava grávida. Entendeu? Então, assim, o nosso planejamento era outro Então, assim, momento ideal, falando sobre o momento ideal, a gente nunca acha E pra quem não sabe do que a gente tá falando sobre o aplicativo escolar, volta alguns episódios. Segundo episódio, né? acho que é o que a gente tava falando sobre alguns nãos que a gente recebeu, né? De alguma experiência que a gente teve juntas de empreender juntas, né? Então, maravilhoso esse episódio. Vê esse episódio aí. Ri com a gente. Então, não era um momento favorável. Sim. Então, ainda tem essa questão. Algumas decisões difíceis, o momento nem sempre vai ser favorável. Então, ou você assume a responsabilidade do que você quer, independente da circunstância que você está vivendo, ou você nunca vai viver aquele sonho. Porque, mais uma vez, a gente ia fazer o quê? Ia jogar aquele sonho para frente. Entendeu? Então... E eu vejo muito Deus, assim, nesse sentido, porque a gente acha que o momento não é favorável, ele traz surpresas boas, porque uma vida é um presente. Então, às vezes a gente passa por situações, por circunstâncias que a gente acha que não é favorável em nenhuma área da nossa vida. E, na verdade, não. Deus tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida. Eu vi um versículo que na semana passada que fala que Deus nos enche de bênção todos os dias, nos acumula de bênção todos os dias. Ou seja, Deus é bom em todo tempo. As bênçãos de Deus nos alcança todos os dias. E às vezes a gente passa o dia inteiro reclamando porque a gente não vê o lado bom das coisas, sem enxergar das bênçãos. Né? Então, quando a gente começa a enxergar a nossa vida, mais uma vez eu falo sobre isso, porque isso pra mim é essencial na minha vida, de enxergar o copo meio cheio. Você começa a ver que Deus está te abençoando e você começa a ver que tem saída pro teu problema. Muitas pessoas desistem até de viver porque não vê saída no problema e acha que a solução é não viver mais, né? Então, abandona tudo, abandona um propósito, um projeto, pessoas. Então, começa a olhar a sua vida como uma coisa boa, como uma bênção e um presente de Deus, que você vai enxergar coisas que você nem enxergava antes, né? Então você vai ver que Deus é bom em todo o tempo, em todos os dias Ele te acumula de bênçãos. É isso aí, gente. Olha que coisa maravilhosa, né? Saber que Deus, todo dia, Ele derrama uma bênção. De fato, eu acho que só da gente abrir o olho e poder ver esse dia bonito, ver o sorriso dos nossos filhos, ver a preguicinha deles, é uma coisa que a gente pensa assim, cara, que bênção, que oportunidade que a gente tem de viver. O meu filho, toda noite, ele me dá um beijo de boa noite, né? Ele me dá um beijo e me cobra. Ele fica assim, mãe... Meu Deus. O filho dele é mais ele me fofo. cobra. O João é uma delícia, cara. O João, ele é muito fofo. Ele é uma pessoa, assim, muito grudinho, sabe? Sim. Então, assim, cara, como não enxergar isso como sendo uma bênção? Cara, pode estar caindo o mundo ao redor, pode as coisas estar desmoronando, mas aquelas pequenas coisas vão fazer o nosso dia melhor. E eu lembro de uma frase muito engraçada uma influenciadora cristã que fala de confundir o inimigo. E assim, eu vivo literalmente confundindo o inimigo.
Porque eu falo que eu vejo, que eu tô, assim, vivendo bênçãos na minha vida, mas isso não quer dizer que os problemas tá não tudo estão... bem, Exatamente. né? Não é a mesma coisa. Exatamente. O inimigo, ele deve ficar meio tonto, assim, É. tipo, ela tá passando por isso e isso tá... aí. Assim, eu sou exatamente assim. Eu tenho... Não, e você não confunde, você confunde todo e qualquer inimigo, Aham, tá? exatamente. Porque até os fofoqueiros que querem saber da tua vida também fica confuso, porque vai ficar assim, ué, não como é que ela que tá dizendo isso aí, que tem bênção e isso tal? aí, não é que a gente não esteja passando por problemas. Pelo contrário, mas eu consigo passar pelos problemas. Eu até postei recentemente um versículo sobre que Deus renova a nossa mente, cuida da nossa mente. Você viu? Que a gente tem que se apegar à palavra, aquilo que Deus diz, porque a gente só consegue isso... Fonte de vida. Exatamente, se apegando a Deus. Porque às vezes a gente está passando por problemas grandes que a gente não sabe nem como solucionar. Tipo, não está nas minhas mãos de solucionar. Entendeu? E isso faz com que a gente se desespera de não ver saída, porque não tá nas minhas mãos. Quando a gente não tem o controle sobre a situação, aí mesmo que a gente fica doido, né? Mas dentro desse período, dentro desse momento, a gente tem que se apegar a Deus e saber que Ele cuida de tudo. E não é que Ele cuida de tudo que a gente não tem que fazer nada, é que a gente tem que fazer, só que renovando a nossa mente em Deus, para que a gente consiga ter paz dentro desse momento, entendeu? E ver a solução para aquilo. Maravilhoso. E é isso, gente. Então, assim, falando sobre a questão de momento, né? Momento certo, seja para você começar um negócio, seja para você arriscar-se em alguma coisa, não existe a perfeição do que está ao seu redor. Sim. Pelo contrário, você não vai ter pessoas te apoiando. Você vai ter, na verdade, muita coisa contrária. Muita gente falando o contrário. Eu, quando casei, o tanto que eu ouvi de gente falando palavra contrária, mas eu repreendia todas elas. E eu sempre dizia que aquilo que as pessoas falavam não determinaria a minha vida. Então, assim, tenha esse poder, o controle da sua vida nas suas mãos. Não deixa que a opinião de outras pessoas mude a sua vida, porque a opinião do outro é só a opinião do outro. Agora, o controle do que você vai viver é seu. Você escolhe, né? E tenha compromisso de honrar o que você falou. Sim. Então, por exemplo, a gente falou aqui sobre palavras que nós liberamos e quando chegou o momento, a gente titubeou. Por quê? Porque às vezes a circunstância ela não é favorável. Mas, ainda assim, nós fizemos o quê? Nós continuamos, nós avançamos. Por quê? Sim. Primeiro você casa, já é um desafio, né? O casamento já é um desafio. Depois que você casa, você pensa em quê? Em expandir. É igual negócio. Você fez ali primeiro, depois que você está dando certo, você quer expandir o seu negócio. E é um passo maior que você vai dar. Sim. Né? Então, a gente tem que estar o quê? Consciente. Primeiro, o meu parceiro era... Você vai continuar comigo? Porque adianta você ter filho se você não sabe nem se a outra pessoa vai querer continuar com você? Então, assim, eu vou ter filho para prendê-lo, porque ele tá querendo me largar. Minha filha, não faça isso. Sabe por quê? Porque ele, além dele te largar, ele ainda vai te largar com mais uma. Pra você ficar perturbando ele por causa de pensão. Olha isso. Então, assim, tenha essas decisões, mas num todo, principalmente se o outro tá contigo. Porque não adianta, igual assim, se você tá pensando, se você vai casar, o outro tem que querer casar também, né? Vou comprar uma casa. O outro quer continuar casado com você para você dividir essa conta de casa, porque senão depois essa dívida vai ficar para você, né? Então, assim, são coisas que a gente... São decisões que eu tenho que ter um embasamento em confiança para, tipo assim, a gente vai permanecer junto nessa jornada, ou se você é uma pessoa sozinha, não, Janine, aqui sou eu por mim mesma. Então, você tem que ter consciência de que você vai levar a tua palavra até o final. Sim. Porque não adianta, se a situação aperta, você recua, você nunca vai viver aquilo que você disse que viveria. Porque o mundo não é fácil, as contas mudam, o dinheiro muda de mão o tempo todo. Então, como as situações elas vão mudando sempre, ou você se mantém firme para passar por aquele desafio, ou você nunca terá nada, você nunca vai conquistar nada, você nunca vai ser nada. Você vai ser só o que a circunstância te molda. E a circunstância, ela faz isso aqui, ó. Joga você para um lado, joga você para o outro, daqui a pouco você tá aqui de novo, daqui a pouco você tá lá. Então, para você viver o seu planejamento, para você poder viver a vida que você quer, você tem que ser firme, você tem que ser decidida na vida que você quer. E não deixa, não importa, mas é minha mãe. A sua mãe não vai viver a sua vida no seu lugar.
A sua mãe tem a vida dela e você tem a sua. Então, decida o que você quer viver. Isso aqui não tem a ver com honra, tá? Honrar nosso pai e nossa mãe é a nossa obrigação. E a gente honra com palavras, a gente honra com atitudes, mas a sua vida é sua. Então, você escolhe como você vai viver. Então, se você tem alguém que é muito referência para você, se essa pessoa tá ali te orientando, você pode ouvir. Você pedir uma opinião, você escuta. Mas ele nunca poderá determinar o que você vai viver. Quem tem que determinar é você, porque quem tem que ter disposição para viver aquilo continuará sempre sendo você. Então, assim, minha mãe, meu pai sempre me ajudaram em tudo que puderam. Mas quando eu falava assim, mãe, não é isso, não era, entendeu? Eu fazia o que eu queria porque eu sabia que no fim eu ia ter que arcar com aquilo ali, né? Então, é basicamente isso. O momento, ele sempre vai parecer imperfeito. O momento, ele sempre vai parecer que não é o melhor. Sim. Mas a tua decisão, o teu querer é o que vai manter você firme ali. Na minha visão, foi o que sempre me manteve até o final. Era o quanto eu queria, o quanto eu estava determinada a viver, independente do que estava à minha volta. Tá bom? Boa. Então, deixando para vocês aí, não desista porque as coisas não estão favoráveis ou, né, vamos supor assim, ó, gente, tô querendo começar um negócio novo, mas eu não tenho empréstimo, o banco não me dá, meu nome não tá limpo, nada disso é motivo para você não começar. Eu tenho certeza que você pode dar um jeito de começar aquilo que você tem um sonho, aquilo que você quer fazer. Jeito a gente dá. Se tem uma coisa que mulher sabe fazer, é o quê? É dar um jeito. Exatamente. Entendeu? Resolver problema com mulheres. Que a gente sabe resolver problemas. A gente falou sobre o momento certo de começar, só que eu acho que a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, nosso horário. né? O nosso horário para falar sobre outras áreas. A gente falou da maternidade, mas em relação ao trabalho, às vezes a gente vê que, como ela falou, às vezes você não tem dinheiro, você quer criar uma empresa, você quer empreender em alguma coisa, mas você não tem dinheiro. A gente sempre dá um jeito de fazer as coisas acontecerem. Quando eu fiz a festa do Hugo, né, a gente determinou que não daria para tirar do nosso salário mensal, né? E a gente começou a fazer trufas para vender. E, gente, as trufas deram tão certo, que até hoje tem gente pedindo trufa. E às vezes a gente faz, tá? Inclusive agora a gente está produzindo porque a gente tem um projeto. Olha como é que é importante você começar pequeno e não ter medo de ver que você está começando algo. Medo de parecer que você está começando algo ou de fato começar algo. Não tenha medo disso. Tem gente que já quer começar lá no topo. Então assim, a gente tem um projeto, no caso eu e o Hudson, e eu falei, Hudson, as trufas deram muito certo, vamos voltar a fazer. E a gente começou a fazer trufas, né, para esse projeto que a gente determinou. Então, às vezes a gente pensa que vai cair na nossa mão, tipo, Deus é impossível, vai resolver tudo. Vai me entregar aqui. Só que uma coisa que ele não faz é a nossa parte. Então ele te dá as estratégias, mas quem tem que aplicar as estratégias é você, somos nós. Então a gente tem feito isso, né, para esse projeto que a gente determinou. E eu encorajo a você, não tem medo de mostrar para as pessoas que você está começando algo, sabe? Às vezes eu acho que a gente é tão orgulhoso, né? Quer já mostrar que a gente está lá, tão orgulhoso que a gente vai pulando fases, né? E Deus, ele quer ver o seu comprometimento com o teu sonho, ele quer ver a sua fidelidade com você mesmo, com as coisas que você planejou para você mesmo. Então, assim, não tenha medo de parecer pequeno, porque a gente começa pequeno mesmo, né? Tudo começa pequeno. A árvore para estar grande, ela já foi uma semente, né? Então, é tudo um broto, é tudo muito pequeno. Então, não tenha medo de começar. Às vezes a gente acha que tem que parecer grande e, na verdade, não. Né? A gente precisa ali ver graça no início das coisas, né? De como a gente começa. E é maravilhoso. Exatamente. Depois a gente conta aqui, ó, e a gente ri, a gente acha Isso maravilhoso aí. aquele tempo. Isso aí. Então, assim, a gente não conseguiu falar sobre todas as áreas, né? Mas sobre tudo. Vamos ter muito tempo ainda para contar para vocês, falar sobre outros pontos, né? É verdade. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Espero que a gente tenha acrescentado algo em você, porque o nosso intuito é esse. Sempre acrescentar, sempre te ajudar, te motivar.
a você começar, a você fazer, a você crescer, a você se movimentar. Então, o nosso objetivo aqui é esse. Espero que a gente tenha te ajudado. Se você gostou desse episódio, compartilha. Se inscreva no nosso canal, que é importante pra gente crescer aqui, né? E conseguir alcançar Ajuda mais a pessoas. gente. Exatamente. Então, se inscreva no nosso canal, compartilha pra alguém que você acha que isso aqui vai ajudar muito essa pessoa. Isso Então, aí. você compartilha, né? Show. É isso. Gente, muito obrigada. Nós encerramos o nosso episódio, Isso aí. mas vem muito mais por aí, tá bom? Aguardem. Um beijo. Tchau, até a próxima.